Beleza, pessoal. Agora eu vou redefinir a função fatorial para a gente usar uma estratégia de programação muito importante, interessante e que, na verdade, nem é muito usada assim por quem não conhece muito bem programação, porque ela é propensa, muitas vezes, a confusão, se você não presta muita atenção. Mas quem é um programador de fato utiliza bastante, tá? Porque ela facilita a interpretação do código. Existem outras estratégias equivalentes, ainda mais produtivas e eficientes, mas vamos começar por ela, que é uma das primeiras e mais importantes. Que é o seguinte, tá? Uma função pode chamar a si própria dentro dos seus comandos. Então aqui, ó, eu estou definindo exatamente como antes uma função chamada fatorial. E aqui dentro, ó, ela está sendo novamente chamada. Eu estou chamando a própria função de dentro dela mesma. Tá? Vamos ver como isso funciona. De novo, eu estou calculando aqui o n fatorial. Tá? É a mesma função de antes. Lembre-se que n fatorial é, por exemplo, 5 fatorial, né? 5 fatorial é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ótimo. Então, reparem que eu posso fazer o seguinte. Ó, define 5 fatorial. Eu posso definir como 5 vezes 4 fatorial. Né? 4 fatorial, eu posso definir como 4 vezes 3 fatorial. Certo? 3 fatorial, eu posso definir como 3 vezes 2 fatorial. 2 fatorial é definido como 2 vezes 1 fatorial. E aí, eu tenho que parar em algum momento. Quando eu chego aqui em 1, bom, 1 fatorial é exatamente 1. Então eu posso parar. Tá? 1 fatorial é 1. Então assim que eu encontrei o valor do 1 fatorial, eu vou retornando. Então 1 fatorial vale 1. Troco aqui por 1. Aí eu já sei o 2 fatorial, que é 2. Aí eu posso voltar com esse 2 fatorial aqui, que é 2. Então 3 fatorial eu já calculei. 6. Volto aqui. Troca por 6. 4 vezes 6, 24, que é o 4 fatorial. Agora que eu sei qual é o 4 fatorial, coloco aqui, ó, 24. 5 vezes 24 é igual a 120. 120, que é o valor de 5 fatorial. Vocês entenderam, gente? Então, eu vou repetir tudo isso, tá? E explicar de uma outra maneira um pouco mais estruturada. Python, quando chama a si mesma, cria uma espécie de construção ou estrutura chamada pilha. Tá? Pilha não no conceito de pilha de carga para você carregar o celular, né, uma bateria, não. Conceito de coisas que você empilha, coloca um sobre as outras. Porque veja, ó, esse código que eu tenho aqui, que vai calcular o n fatorial, vamos ficar no 5 fatorial para a gente entender melhor, mais concretamente. 5 fatorial, o código vai fazer o seguinte, ó. Se o n, que é o 5, vamos, né, eu estou usando aqui o exemplo do n igual a 5. Se o n é igual a 0 ou igual a 1, eu sei que o fatorial de 0 é 1. E o fatorial de 1 também é 1. Esses dois números, se o n fosse 0 ou 1, ele já entraria aqui neste if, retornaria 1. Como eu falei no último vídeo, uma função para de executar quando chega em um return. Chegou no return, nem olha o que está para baixo. Ela já para a execução ali e retorna o valor para o usuário. Então, gente, aqui embaixo, ó, se eu tivesse colocado aqui 1 no lugar do 5, né, fatorial de 1, a execução pararia neste primeiro return e já voltaria 1 para mim. 1 fatorial é 1. A mesma coisa se eu tivesse colocado aqui 0. 0 fatorial também é 1. A função para exatamente neste lugar. Tá bom? Agora, se não for 0 nem 1, tá? Por exemplo, se for igual a 5, não entra neste if. Se o n é 0 ou n igual a 1, retorna 1. Mas o n é 5, então não entra neste if. Vai, portanto, para o else. E aí eu vou fazer o seguinte, o else vai retornar para mim 5, que é o n, né, vezes fatorial de 4, porque aqui dentro está n menos 1. n é 5, n menos 1, 4. E aí começa a pilha que eu falei agora há pouco, porque o Python ainda não conhece o 4 fatorial. Então este return não retorna imediatamente. Por quê? Ele precisa antes calcular o fatorial de 4 para multiplicar por 5 e retornar. Então ele começa uma pilha. Tá bom? É o seguinte, você tem aqui o n, né? n vale 5.
no começo. Ele precisa agora calcular, antes de retornar o 5 fatorial, que é o que ele precisa calcular, né? Vou tirar daqui, ó. Ele precisa calcular agora, a partir desta linha aqui, ó, o 5 vezes 4 fatorial. Ele precisa, então, fazer tudo de novo para 4. Então, agora ele faz tudo de novo, ó. Vou apagar todas as rabisqueiras que eu fiz aqui. Ele começa a executar de novo com n igual a 4, vocês entenderam? Esperando para ver se ele consegue calcular o 5 fatorial. Ele tem que primeiro calcular o 4 fatorial. O que vai acontecer? O n, que é 4, não é 0 nenhum, vai para cá. Então ele vai ter que calcular agora o 4, que é o novo valor de n, vezes o fatorial de 3. Eu vou escrever aqui, né? Porque o 4 menos 1, 3. De novo, ele não sabe o valor de 3 fatorial. Então ele forma outra pilha, né? Ele tem aqui o 5 fatorial, ele precisou calcular o 4 fatorial, que vai ter que fazer como? 4 vezes 3 fatorial. Coloca na pilha lá. São na pilha de valores que ele precisa ainda calcular para chegar no 5 fatorial, que ele ainda não consegue. Aí vocês entenderam. Agora ele tem que calcular, portanto, o 3 fatorial. Volta tudo aqui, o Python volta, calcula o 3 fatorial a partir daqui. Ele tem que calcular isso. Como vocês já imaginaram, 3 fatorial, 3 vezes 2 fatorial. De novo, ele não sabe ainda 2 fatorial. Então ele vai ter que fazer tudo de novo a partir daqui, com n igual a 2. Então rola agora fatorial de 2. 2 fatorial é igual a 2 vezes 1 fatorial. Não sabe ainda calcular 1 fatorial. Vai ter que voltar aqui, colocar o n igual a 1 a partir daqui, né? O n vale 2. 2 menos 1 é 1. Então tem que chamar o fatorial de 1. Tudo bem? Fatorial de 1, agora ele entra aqui no if. Ó. Se o n for 1, opa, o n é 1. Retorna 1. Aqui, ó, ele já sabe fazer o return. Não tem que calcular mais nada. Já está um valor fixo. Retorna 1. Pronto, parou. Ótimo. Aqui ele tem que calcular 1. Ele sabe que 1 fatorial, quando você coloca n igual a 1 aqui, ó, 1 fatorial vale 1. Terminou a pilha. Chegou no último valor em que ele pode parar. Não tem mais que chamar a função. Parou ali no 1. E agora ele pode ir voltando. Então, assim que chegou num valor que ele não precisa mais calcular nada, ele começa a voltar na pilha, como eu mostrei antes, para calcular todo o que ficou faltando. Então, na pilha estava 2 fatorial, que precisava do 1 fatorial, mas agora eu sei o 1 fatorial. Troca aqui, ó, 2 vezes 1, que é 2. Portanto, consegue calcular o 2 fatorial. Chegou no valor fixo, final. Beleza, volta. Troca esse 2, põe aqui. Opa, consegue também calcular agora. 6, maravilha. Troca aqui o 6 em cima, no próximo item da pilha, por 6. Opa, 4 vezes 6, 24. Terminou aqui também. E aí, finalmente, né? 24, troca por 4 fatorial aqui, no primeiro valorzão da pilha, lá em cima. Desculpa, a minha letra tá meio garranchosa. Garranchosa hoje. Não sei nem se existe essa palavra, mas vamos lá. Então, terminou de calcular o 4 fatorial, é 24, 5 vezes 24, 120. Último valor da pilha está terminado. Este primeiro return que ele fez aqui, ó, com n igual a 5, chegou no final. E aí, finalmente, este primeiro return retorna para você a partir desta chamada. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. É um conceito que não é muito complicado de entender, mas talvez leve um tempo, né? Tem uma barreira de entendimento assim. Mas depois que você entende, fica bem tranquilo de utilizar nos seus próprios códigos, tá? Existem alguns detalhes em programação recursiva, funções recursivas, que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? No próximo vídeo, gente. Tudo bem? E depois vocês... Vou tentar pensar em outros exemplos para deixar vocês programarem usando ou tentando usar funções recursivas, tá? Que são bastante úteis em várias situações. Tá bom, gente? Então até daqui a pouquinho. Já volto aí. Valeu!